Você já notou que alguém da sua família, pai, mãe, avô, avó, está ficando mais esquecido? Confunde nomes, se perde no caminho, não consegue mais fazer uma atividade que fazia? Pois saiba que isso não é normal. Mas calma, nem todo esquecimento é sinal de demência. Há situações que são inclusive reversíveis, como por exemplo falta de vitaminas, como alterações hormonais. O esquecimento nunca é normal no sentido de que ele tem como ser manejado, seja ele uma causa reversível ou tratável sem a devida correção definitiva. Hoje eu vou te ensinar os sinais importantes para reconhecimento de demência e também qual que é a melhor forma de manejar essa situação. Antes da gente seguir com o vídeo, eu gostaria de pedir um grande favor para você. Se inscreve aqui no meu canal, curte o que a gente está postando, para a gente saber se você realmente está gostando, se o caminho é o certo, e também para que mais gente possa ter acesso ao nosso conteúdo. Obrigado. Bom, vamos lá. Demência não é uma doença específica. Demência é um nome genérico para várias doenças que cursam com alteração da parte psíquica, né? Qual que é o princípio básico de uma demência? A pessoa precisa ter uma queda da parte de instrumental, da parte cognitiva que faz ela ter alguma capacidade de resolver um problema, que ela tenha a capacidade de reconhecer alguma coisa dentro daquilo que ela já tinha de capacidade. Por exemplo, uma pessoa que lidava bem com números, não cozinhava, não se espera que ela vai começar a cozinhar bem nessa fase da vida, até porque isso não fazia parte do dia a dia dela, né? Então tem que ter uma queda de funcionalidade. A pessoa tem que perder funções para a gente poder suspeitar de demência. Fora isso, se a pessoa tem esquecimento e não tem perda de função, muitas vezes o que a gente tem é um transtorno cognitivo leve, que é uma situação que pode preceder algumas demências, ou mesmo alguma questão pontual de falta de hormônio, uma anemia, uma alteração de vitaminas, que a gente consegue reverter muito facilmente. O tipo mais comum de demência é a doença de Alzheimer, muito famosa, né, pelo nome, mas a gente também tem outras. Tem a demência frontotemporal, demência por corpus de Levy, demência vascular. E quanto mais cedo identificarmos essas doenças, essas causas de alteração cognitiva, melhor é o manejo. A gente vai dar mais qualidade de vida para essa pessoa, mesmo que a situação não seja curável. As demências ocorrem de maneira diferente de pessoa para pessoa e também diferente entre cada uma delas. E a velocidade e o local de acometimento, a forma de manifestação, né, também é diferente em cada caso. Um sinal que a gente pode identificar como importante para reconhecimento de quadro de demência é o esquecimento que atrapalha a rotina. Então, veja, não é qualquer esquecimento. Tem que ter um esquecimento que atrapalha as funções que a pessoa era acostumada a fazer. Uma pessoa que sempre foi dona de casa e agora de repente não consegue mais passar, lavar roupa, cozinhar, fazer os cuidados básicos, isso sim pode ser uma tarefa relevante para aquela pessoa, né? Uma pessoa que era muito prática em lidar com a horta, com jardinagem, de repente já não consegue mais fazer, não faz com a mesma agilidade, pode também estar acometido com uma alteração da cognição, né, no quadro de demência. Outra questão, quando a pessoa costumava ir a um lugar, o mesmo lugar que ela mora, lugares de família, né, que ela frequentava com frequência, e de repente ela começa a não se sentir em casa, não se sentir ambientado naquele lugar, também pode ser um sinal de que a pessoa pode estar com a cognição prejudicada. Demência não é sinônimo de perda de memória somente, é também sinal de perda da cognição como um todo. A pessoa ter o julgamento de que aquilo ali não pertence a ela ter a percepção de que aquele lugar é um lugar estranho. Por quê? Porque ela não tem mais essa associação com a memória, com o que ela tem de afetivo, com o que ela tem de psicológico ligado àquele local. Bom, a repetição constante também é mais um fator, e ela acontece com muita frequência justamente porque a pessoa tem alterações em vários campos, por exemplo, de atenção, a pessoa não presta mais atenção no que está fazendo, ela não tem mais aquela organização do pensamento de modo regular, retilíneo, constante, também não vai ter aquela memória de curto prazo, a pessoa começa a perder a memória de curto prazo, ela não vai perceber que ela já falou aquele assunto. Né? Então, existe uma questão do senso crítico da pessoa que é afetada no quadro da demência. Então, por isso que tem essa repetição e é tão comum nas demências.
A dificuldade de realizar tarefas que a pessoa tinha hábito também é um sintoma importante, né? Então, se você tem aí na sua família alguém que sempre foi muito prático em algumas atividades, de repente começa a perder essas práticas, né? Então, é um sinal de que deve ser avaliada a possibilidade de demência. Mudanças do humor são sintomas que nem sempre são perceptíveis, principalmente no começo. Porque muitas vezes você acha que a pessoa está só numa fase da vida, num dia mais triste ou mais feliz, e demora-se a perceber que aquilo ali é uma mudança, propriamente dizendo. Então, aquela pessoa que sempre foi muito fechada, muito reservada, de repente começa a ficar sociável demais, começa a ser muito desinibido, falar coisas inadequadas. Ou mesmo o contrário, aquela pessoa que sempre foi muito sociável, muito ativa socialmente, e de repente começa a ficar retraída, fechada. Claro, sintomas de humor também podem ser uma causa, mas se tem essa alteração de maneira persistente, a gente tem que pensar em quadro demencial. Perda de noção de tempo e espaço não precisa nem dizer que é um sintoma muito chamativo de demência, né? A pessoa que não tem noção de onde está, onde ela quer ir, quem ela é, qual que é a hora, qual que é a época do ano, se está de dia, de tarde, de noite, se é a hora do almoço, se é a hora do lanche, né? Isso é muito chamativo, as pessoas percebem muito e até vêm para o consultório com uma queixa relacionada a isso. Só que é muito importante a gente estar atento, porque essas coisas elas vão se agravando e é só conversar com essa pessoa, é só fazer pequenos interrogatórios que dá para ter uma noção de como a pessoa está indo nesse sentido. É claro que não é legal ficar testando a pessoa o tempo todo, a gente não indica fazer isso com pessoa com demência, até para não deixar a pessoa estressada, mas de maneira sutil a gente consegue tirar essas informações. Bom, e quando que o médico entra nesse jogo? Quanto que o médico é necessário para ajudar a cuidar, a manejar, diagnosticar uma situação dessa? Bom, o geriatra é o profissional mais indicado para fazer esse tipo de avaliação, porque ele olha a pessoa idosa como um todo, né? É uma especialidade que ela é generalista, então ela consegue ter uma dimensão do todo da saúde da pessoa. E a funcionalidade, ela depende muito da avaliação do todo. Por exemplo, se a pessoa não está caminhando, será que ela não caminha porque ela tem um problema de locomoção, perna, enfim? Ou será que é uma questão de comportamento cerebral, né? Essas questões de humor, as questões mesmo de raciocínio, né? De memória. Então, o médico entra nessa situação quando a gente percebe que os sintomas da pessoa eles são persistentes, né? Não é uma coisa do momento, que realmente está afetando a qualidade de vida da pessoa. Então, quanto antes buscar essa ajuda, mais o médico, o geriatra nesse caso, vai poder ajudar. O cuidado bem feito e feito no momento certo, ele vai fazer com que a pessoa perca as funções e também perca a capacidade cognitiva menos rapidamente. Então, isso vai ser um processo menos sofrido. E a pessoa vai ter mais autonomia, mais qualidade de vida. Então, é muito importante não deixar para depois, não deixar para amanhã, não deixar para a semana que vem. Marca sua consulta comigo, eu vou te ajudar, vou aconselhar a família e vou trazer muito mais qualidade de vida para você. Se você conhece alguém que está passando com isso, um parente, com um conhecido, compartilhe esse vídeo. Compartilhar informação é uma forma muito interessante de munir a pessoa de argumentos para poder tomar uma atitude, né? Eu estou aqui à sua disposição. O link para poder entrar em contato comigo está aqui na descrição. E claro, se esse conteúdo te ajudou, se esse conteúdo foi agradável para você, dá um like aqui, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Muito obrigado.